Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal. Hoje recebo um convidado muito especial. Há 7 anos ele atua no mercado regulado de cannabis. Já foram mais de 5.000 médicos credenciados pela empresa, numa parceria com a USP. Milhares de pacientes atendidos todos os dias. Ele é CEO da Hemp Meds. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Gustavo. Matheus Patelli. Obrigado, irmão. Gustavo, obrigado pelo convite, pela disponibilidade da gente falar de um tema tão polêmico e que gera tanta discussão que a gente vê em diversas searas, né? Desde o judiciário agora, a gente está vendo aí algumas coisas no STF, com a Anvisa na área da saúde, enfim. Então, obrigado aí pela oportunidade. Vamos, Cara, espero agregar. Eu que agradeço. Já vamos começar falando de Hemp Meds, para o pessoal entender um pouco o que é a Hemp Meds, o que é essa empresa, o que ela faz. De maneira super resumida, a gente facilita o acesso de produtos de cannabis com fins medicinais para pacientes brasileiros. Por que eu falo pacientes? Você só tem acesso a produtos de cannabis no país mediante uma prescrição, seja de um profissional habilitado, seja então médico ou dentista hoje. E o que está permitido no Brasil? O THC e o CBD. Você pode falar um pouquinho da diferença do que é o THC, esse princípio ativo, o que é o CBD e o que já está regulado? Claro. A Anvisa criou um nome próprio para esses produtos, que é, no caso, produtos de cannabis com fins medicinais. Então, dentro da planta, você tem centenas de compostos. Dentre esses compostos, você tem o THC, o CBD, CBN, CBG, terpenos e outros. Então, dependendo da prescrição médica e dependendo da formulação desse produto, você tem acesso a diferentes componentes. Se eu for resumir para você, a diferença entre o CBD e o THC, os dois são fitocannabinoides, ou seja, canabinoides encontrados dentro da planta cannabis. O THC tem um potencial psicoativo, não é a melhor maneira correta, mas vamos de forma lúdica dizer, que ambos são, mas enfim, que é a principal substância utilizada no mercado recreativo. O uso adulto é o que dá ele onda. É o que dá onda. É baseado no THC. Enquanto o CBD, ele é o outro canabinoide com um potencial terapêutico. Não que o THC não tenha, e aí a gente vai para outras frentes. Em termos de descriminalização, você falou um pouquinho, a gente vai falar sobre esse e outros assuntos. Eu trouxe até uns dados aqui. A Holanda descriminalizou em 1976. Hoje são 37 países que já regularam e descriminalizaram, né, legalizaram o uso medicinal e 10 países já autorizaram o uso recreativo. O Uruguai foi o primeiro em 2013, seguido pelo Canadá em 2018. No Brasil, até para a gente pontuar o que está liberado ou não, teve uma decisão recente do STF, a turma está interpretando bem errado. O que já está liberado, o que já está regulado em termos de uso? O CBD, o THC, qual tipo de produto está regulado? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. A gente fala no Brasil simplesmente do mercado medicinal. Isso significa que acessar qualquer tipo de produto, independentemente do nível de THC que ele tenha, é mediante prescrição médica. Isso é o que está regulado no Brasil, é regulado pela Anvisa. Então não temos nenhum tipo de... Que é diferente, está regulado de estar descriminalizado. Completamente diferente. Quando a gente fala da descriminalização, a gente está falando de uso adulto, a gente está falando de porte, porque quando a gente está falando de algo relacionado a um delito, a um crime, a gente está falando de droga, né? Então, isso é o que está, como você comenta, né? Descriminalizado na Holanda desde 1976. Isso não significa que a gente pode plantar cannabis na Holanda. Ou consumir em via pública. Em vias públicas. Então, existem... Como aqui no Brasil, você acabou de comentar, né, a respeito da interpretação errada, não é que na Holanda é legalizado e você pode plantar, consumir à vontade. Existem restrições. Só não é crime. Só não é crime. Né? Então, aqui no Brasil, a mudança está em relação à quantidade que você pode portar e as condições para exporte não serem... configuradas, enquadradas como um crime. Como um crime. Até para o pessoal aí de casa, trazendo um pouco de contexto aqui. O STF descriminalizou o porte para uso pessoal de até 40 gramas. Depois eu te pergunto se isso é muito, se é pouco, se você acha que seriam eles mesmos que deveriam ter decidido isso. Isso não quer dizer que você pode portar 40 gramas numa condição, numa circunstância de tráfico. Então, se eu tenho 40 embalagens de 1 grama ou 20 embalagens de 2 gramas e eu estou
né, ou tô com uma balança de precisão, ou fui pego numa situação de tráfico, eu continuo sendo criminalizado. É um crime o tráfico de drogas. A diferença aqui é a pessoa que usa e carrega para consumo próprio. Certo? Então, assim, só para deixar bem claro, não está autorizado plantar, não está autorizado vender, não está autorizado usar na rua, está descriminalizado. E outra coisa importante, deixar de ser crime não quer dizer que está autorizado. Passou a ser um ilícito administrativo. Na prática, o que é isso? Se você for pego aí com 40 gramas, né, até 40 gramas de maconha para uso próprio, você vai perder o que você estiver portando e vai assinar uns documentos e vai, né, ter uma dorzinha de cabeça administrativa, mas você não vai cometer um crime. Então, só para pontuar o que o STF autorizou, né, ou descriminalizou. Com relação à quantidade, eu tenho uma opinião pessoal que não deveriam ser eles, porque não é a função do judiciário, eles estão fazendo um pouco do papel do legislativo. Isso deveria ter sido criado um comitê, na minha opinião, para entender quanto isso representa, as pessoas que consomem, com qual frequência, qual é a média, e a partir dos dados coletados, olha, com os especialistas, né, pessoas do mercado, médicos, cientistas, e aí os legisladores teriam mais fundamento para decidir qual era a quantidade. Inclusive, se você olhar nos fotos do ministros, um falou 100, o outro falou 10, o outro falou 4, ou seja, parece que colocou o dedo para cima e escolheu. Qual que é a sua opinião? Se eles sabem o que estão falando e 40 gramas é pouco, é muito, funciona? Bom, eu vou dar minha opinião pessoal aqui, porque é um tema, quando a gente está falando de... Importante para quem está ouvindo a gente. Descriminalizar é completamente diferente de legalizar. E está super distante do nosso mercado, que é o mercado... regulado e medicinal. Terapêutico, medicinal. Então, existem algumas circunstâncias onde as pessoas têm acesso a cultivo domiciliar da planta ou ter acesso a produtos que vêm de associações, mas isso acontece mediante liberação judicial, habeas corpus. Então, a pessoa precisa realmente andar com uma licença. Precisa primeiro ir no médico. Também. Ele precisa de uma receita médica e a partir de uma indicação médica, ele vai até o judiciário, porque o governo não libera isso sem uma ação judicial, ainda que ela tenha direito a acesso ali à medicação. Então precisa ir no judiciário ou para pedir autorização para importar, para comprar, ou para pedir o fornecimento pelo próprio governo daquela medicação que é indicada. Perfeito. E nos casos onde é feito o cultivo ou o produto vem de uma associação, o ideal é sim você portar ali essa autorização para que não entre no caso de ser deflagrado como um delito. E essas associações são associações que cultivam cannabis para fins terapêuticos e elas são reguladas, autorizadas a fazer isso, certo? Reguladas é uma palavra forte. O que a gente pode dizer é que elas são autorizadas por um habeas corpus a fazer essa produção, mas não existe nenhuma autarquia que regula a atividade deles. As próprias associações, então, precisam entrar com uma ação judicial para ter autorização dessa forma de plantar e cultivar para depois vender para fins medicinais, para quem tiver autorização. E as pessoas que desejam usar também precisam de entrar na justiça para isso. Sim, exatamente. E é um mercado, né? O tamanho, a gente falou aqui, 150 milhões só na empresa de vocês. Se cria um mercado paralelo não regulamentado, né? Mas se a gente for falar, vou trazer alguns dados aqui, depois eu vou voltar. Tá. Para o que você perguntou sobre a quantidade, né, que o STF colocou ali sobre descriminalização. Mas se a gente for falar do tamanho do mercado, a gente está falando que em 2023 foram 700 milhões de reais de faturamento, né, com uma previsão para 2024 disso praticamente dobrar. Então a gente está falando de mais de 1 bi no Brasil. Mercado regulado de cannabis medicinal no Brasil. Medicinal. Faturou 700 milhões em 2023. 700 milhões e esse ano a previsão é de mais de 1 bilhão. Mais de 1 bi. Existem, para deixar bem claro, né, existem duas formas de acesso, ambas mediante prescrição médica. Uma, você consegue o produto pela via de importação, então, e é onde a gente atua. Então, como uma facilitadora para a importação de um produto que vem dos Estados Unidos e vai direto para sua casa. A outra forma é você comprar direto na farmácia, já existem produtos disponíveis lá. Só com CBD ou com THC também? Ambos, CBD e THC. E o THC presente nessas substâncias é suficiente? THC, né, como ele explicou no começo, é o que dá o barato ali, o que dá onda. E o CBD tem um fim mais terapêutico? Imagina. Ambos terapêuticos, mas o CBD não tem essa questão de te dar algum tipo de barato. O que existem duas classificações mais generalistas em relação à segurança do THC dentro de um produto que também contém CBD.
que seria para a Europa 0,2% e para os Estados Unidos 0,3%. Então, que é o que vocês chamam de full spectrum ali. Seria o espectro amplo, né? Espectro amplo. O que seria? O full spectrum, espectro amplo, é um produto onde você tenta aproveitar o máximo possível do que a planta está te entregando sem isolar os compostos. O THC funciona como uma espécie de condutor ali? Ou o THC ele pode... É muito difícil da gente traçar quem tem quem tem um papel coadjuvante na ação terapêutica e quem tem o papel protagonista. Porque primeiro o médico vai precisar avaliar qual o produto indicado para a sua condição e, além disso, a quantidade, a concentração do produto. Então, em determinados casos, provavelmente o THC vai ser um protagonista, provavelmente em outros casos o CBD é um protagonista. Mas a gente tem... É um assunto bastante complexo. Se a gente for entrar em pormenores, a gente tem o que a gente chama de canabinoides secundários, que eles também vêm sendo estudados e isolados especificamente para uso desse tipo de canabinoide, né? Então, dois exemplos que tem crescido bastante o uso. O CBN, que é o canabinol, que estudos indicam, não são estudos conclusivos, mas indicam que ele tem um potencial sedativo. Então, é um produto que vem sendo utilizado para pessoas que têm transtorno de sono. Canabigerol, que é um outro canabinoide contido dentro da planta de cannabis também, tem um efeito estimulante. Então, é algo que vem sendo utilizado para questões de concentração, de foco e etc. E aí, ansiedade, sono, acho que são os mais comuns. Pelo menos para nós que somos leigos, é o que a gente mais ouve. O que o CBD... né, ou o full spectrum e o THC, o que eles podem ser utilizados em termos medicinais? Quais são? Glaucoma também, acho que é bem... Historicamente, isso mudou bastante. Se a gente for pegar qual é a história dos tratamentos com cannabis no Brasil, a gente volta 10 anos atrás, né? Em 2014, que teve um movimento muito, muito, muito forte de famílias que descobriram que fora do país existia essa oportunidade de tratamento para questões de síndromes muito raras. Epilepsias, CDKL5, são situações que acabam gerando, por exemplo, crises convulsivas, né? Então, epilepsia refratária, CDKL5, Tourette e outras condições. As pessoas começaram a trazer esses produtos e, em determinado momento... Inclusive tem casos de alguns pais que trouxeram e, olha, você está traficando uma substância ilícita. Não, só estou trazendo para minha filha deixar de ter uma convulsão. Exatamente isso. E dentre os casos que aconteceu isso, a gente tem um que foi muito, muito marcante, que era uma menina, a Anne. Então já deixo aqui o abraço para a Catiele e para o Norberto, se forem escutar a gente, que é um caso muito emblemático. São os pais da Anne, esses? Pais da Anne Fischer, exatamente. Foi uma família que ela continua ainda trabalhando muito em prol do crescimento, né? Vamos dizer assim, da desburocratização e da conscientização desse tema, mas que nessa época foram uma das famílias aí impactadas por essa ação da Anvisa. A Anne é uma menina que tem a condição de CDKL5, ela tinha mais de 60 convulsões diárias. O que é CDKL5? CDKL5 é o nome de uma síndrome rara. E ela, enfim... E ela tinha quantas convulsões? Mais de 60 convulsões diárias. Por dia. Quando cada convulsão, ela tem um impacto muito grande neural, ou seja, cognitivo. Né? Então, você tem uma situação onde... Só vai piorando, né? A cada convulsão é como se a pessoa fosse perdendo um pouco ali da capacidade cognitiva dela. Do cérebro. Então, ela começou o tratamento com cannabis e em determinado momento cessaram as crises. São gotinhas debaixo da língua gotinhas, ali? Eram um produto líquido, gotinhas sublinguais, cessaram as crises, espaçaram as crises e aí ela teve um acompanhamento... inclusive para efeitos de estudo, de segurança e eficácia, que são, vamos dizer, as duas linhas mais básicas, né? Quando a gente vai falar de ciência, de medicamento, produto terapêutico, a gente tem 3 pilares. A gente tem a segurança
do produto, ou seja, ele não vai te trazer nenhum mal. A gente tem a questão da qualidade e padronização desse produto, você precisa tomar sempre a mesma coisa. E você tem a questão da eficácia. Se ele funciona. Se ele funciona. No caso da eficácia, eles começaram a mensurar a intensidade da crise, a frequência da crise e o espaçamento entre crises. E foi absurda a mudança que ela teve. Quando eles voltam dos Estados Unidos com os produtos e esses produtos são retidos, ela volta a ter crises ainda mais severas. Então, agora que você contou, eu lembrei que eu assisti, acho que existe um documentário. Documentário legal. No YouTube, exatamente. Documentário legal. Assim, olha a qualidade de vida da minha filha, eu só quero que ela tenha uma vida o mais próximo possível de uma vida normal. Né? Acho que a mãe falando ali bem emocionada. E ela criou uma associação, ela não foram eles. Tiveram outras famílias que criaram associações que passaram por condições muito parecidas, mas a origem do mercado no Brasil veio através da luta dessas famílias, que realmente precisavam ter acesso a esse tipo de produto. E que tipo de médico procurar para saber se uma síndrome ou, enfim, a gente falou aqui de ansiedade, de glaucoma, de insônia. Boa. Deixa eu voltar então, que eu esqueci de comentar com você a respeito eu contei como essa história começou, que foi pelas famílias, então, crianças com síndromes raras. Essa foi a origem do mercado no Brasil. Passa um tempo, logicamente, também a ciência evolui, então mais estudos aparecem, mais usos, mais estudos de caso, mais questões empíricas de dia a dia. E fora do Brasil esse negócio também? Fora do Brasil, uma efervescência. Então a gente pode citar Israel, é um dos maiores protagonistas de estudo com cannabis. Estados Unidos tem muita coisa. E então mudou muito quando a gente pensa na faixa etária de uso e as condições de uso. A gente começa nessa questão de uma faixa etária muito baixa, com síndromes raras, e a gente passa hoje para uma situação quase que, se a gente for pensar aí num gráfico de faixa etária, a gente tem quase um losango. As pessoas de meia idade hoje são as que mais usam produtos de cannabis medicinal. Razões. Então começou com as crianças que tinham convulsões e usavam os produtos à base de cannabis para evitar essas convulsões e ter uma vida mais tranquila. Para síndromes raras. Isso foi evoluindo ao longo dos anos para pessoas de meia idade. Para quê? Para ansiedade, depressão, distúrbio de sono e dor crônica. Quase ninguém tem isso hoje, né? Ansiedade, depressão e distúrbio de sono. Acho que são os 4 principais registros que a Anvisa apresenta em relação à prescrição dos produtos de cannabis. Isso eficácia comprovada, segurança comprovada, e aí tem os padrões de importação de ou qualidade. De fabricação de qualidade também. Exatamente. Perfeito. E não são as únicas questões, né? Autismo tem muito uso, tem a questão de esclerose múltipla, de epilepsia refratária, continua, mas o crescimento foi vertiginoso para esses casos que eu citei. E aí, quais são os médicos? Que tipo de médico a gente procura para saber se a minha ansiedade, insônia, epilepsia, depressão, talvez, também? Depressão também, assim... Onde que a gente vai, onde que o público pode ir para descobrir? Qualquer médico com CRM ativo... Vocês falaram que vocês... Foram mais de 5 médicos que a empresa... 5 mil médicos. Mais de 5 mil que vocês... a gente capacitou. E por que a gente fala... Por que esse número é tão relevante? A gente tem um universo de mais de meio milhão de médicos no Brasil. E esse número tende a crescer muito. Médicos que já prescreveram cannabis chegam só a 10 mil. A gente está falando de um número muito baixo. Um percentual muito pequeno. É um percentual muito pequeno. Então, proporcionalmente... Mas por falta de conhecimento, por preconceito... Não existe. É algo relativamente novo quando a gente fala sobre os estudos que indicam a aplicabilidade da cannabis. Porque se descobriu que a gente tem um sistema acessório para o equilíbrio homeostático do corpo. Vou parar que é um termo técnico, mas de forma muito, muito, muito simples, eu vou fazer uma analogia. A gente tem um carro que tem airbag, certo? Então a gente tem um sistema ali autoimune do nosso corpo que vamos dizer que seria o principal mecanismo de defesa do nosso corpo, né? Uhum. Médicos me desculpem pela analogia. E a gente tem algumas seguranças extras. Então vamos dizer que o carro tem o alerta de ponto cego. Existe o sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é um sistema do corpo que ajuda o corpo a atingir a homeostase. O que isso significa? Manter o seu corpo em um equilíbrio normal, né? O equilíbrio ideal. Então a gente tem
a questão de regular a temperatura corpórea, por isso que a gente fica suado. A gente tem a questão de ficar arrepiado, porque é uma consequência de repente estar sentindo frio. A gente treme também por uma questão de agitar e tentar acelerar aumentar essa temperatura, o batimento cardíaco. E existe esse sistema que vai fazer um trabalho relacionado a questões principalmente neurais. Ou seja, cognição é uma das principais funções do sistema endocannabinoide. Interno, a gente tem esse sistema. E que não tem nada a ver com cannabis. E que não tem nada a ver com cannabis. De ser endocannabinoides, são como se fossem plugs ali, colocando de maneira bem simples. De novo, né? Não somos médicos aqui, mas a ideia é facilitar um pouco desse assunto técnico para quem nos assiste. A maioria são empresários, advogados também que nos assistem. Então, o nosso corpo já tem como se fosse um plug, que são os endocannabinoides. E aí, os produtos à base de cannabis, eles, de alguma forma, atuam ali diretamente nos endocannabinoides? Eles são basicamente, o sistema endocannabinoide ele é composto de neurotransmissores. Ou seja, ele está fazendo ponte entre alguma coisa. Conexão em alguma situação aqui no nosso corpo. E a gente tem esses neurotransmissores espalhados no nosso corpo inteiro. Por isso que a gente vê tanta aplicabilidade, tantas patologias diferentes tendo os produtos de cannabis prescritos para elas. Chamando de remédio. O mesmo remédio serve para um monte de coisa. Se você pega outros remédios, o Tilenol, a aspirina, seja lá o que for, serve para isso. O outro serve para aquilo. A gente tem os produtos à base de cannabis numa amplitude muito grande de doenças, de É até uma linha muito tênue para a gente não chegar ao ponto de dizer que é uma panaceia. Ou seja, qualquer problema que você tenha, pega um produto de cannabis. Não, você precisa de um... Não é um produto milagroso. Não, é um produto longe de ser milagroso, Sim. Não cura absolutamente nada. Sempre que a gente está falando de produto de cannabis, a gente está falando de alívio de sintoma e melhora de qualidade de vida. Essa é a função desses produtos. O que eles fazem? Eles estimulam o seu sistema endocannabinoide. Eles estimulam os seus neurotransmissores que fazem parte do sistema endocannabinoide a funcionar. Essa é a função básica. A gente estava falando assim, dos médicos, né? Que aí esse assunto acho que é mais para eles saberem como funciona e a capacitação que vocês fizeram. Eu tenho um caso na família, falecida Bisa Cotonete, a gente chamava ela, queridíssima. E a gente foi atendido pelo Dr. Renato Anguinar. Grande médico. Renato, obrigado, especialista inclusive. No tema. E aí, diferente do que muitas pessoas podem achar, ele não empurrou nenhum produto à base. Pelo contrário, né? A família queria, ela estava com Alzheimer já avançado, ali 90 e poucos anos. E aí a gente olha, o que puder fazer para melhorar a qualidade de vida dela, para segurar um pouco o avanço da doença, estava avançando muito rápido, a gente quer fazer. E ele falou assim, olha, eu não vou prescrever porque para esse estágio avançado de Alzheimer não há comprovação científica de que vai resolver ou ajudar. Mas vai atrapalhar? A gente perguntou, vai atrapalhar? Ele falou, não, atrapalhar não vai não. O que você pode ter de prejuízo? Comprar o remédio à toa e não funcionar. Então, a gente pode então testar? Aí ele, não, tudo bem, posso prescrever, não vai ter. Aí ele fez mais um monte de perguntas antes de prescrever. Uma dessas perguntas era com relação à circulação dela, se ela tomava algum remédio para circulação, e ela já tomava. E aí ele falou, olha, eu não vou poder prescrever, porque para ela, e aí por isso que eu sei o nome do full spectrum ali, porque para ela seria um que tem um percentual pequeno ali de THC como condutor, ele explicou um pouco, mas eu não posso, porque isso pode aumentar a circulação, e como ela tem uma questão ali das veias e tal. Então assim, a gente foi num especialista, que né, ele é o médico do Éder Joffre, de algumas pessoas, acho que do Maguila também, de algumas pessoas famosas. Procuramos assim, cara, quem é a referência pra gente ir, indicaram ele na época, referência assim, de mercado mesmo, e o cara que é referência, que é conhecido por conhecer muito do tema, com a família querendo, né, perguntando se a gente prefere gastar o dinheiro e perder se for o caso, ele não receitou e explicou assim, tudo, tintim por tintim, por que ele não estava receitando, por que em outros casos funciona, o que a gente vê na mídia, o que tem de estudo científico. Então assim, pra gente foi muito... Não à toa é um livro de docente. Ele é uma referência. Ele é o professor da USP então... e fala muito sobre o tema. Já vi vários conteúdos dele depois, né, que a gente conheceu. Então, inclusive, agradecer ele de novo. A Bisa teve os últimos dias dela aí, ela, né, viveu bem. Ano passado ela foi descansar, viveu muito bem. Mas assim, o que dava pra gente fazer ali, a gente procurou, a gente fez. Falar um pouquinho de mercado dos Estados Unidos. Eu trouxe até fiz uma pesquisa aqui. Antes da gente pular para Estados Unidos, acho que é interessante a gente comentar
que ao longo do tempo a gente tem, na nossa área, né? Eu também venho da área de humanas, você como advogado, Sim. a gente tem uma questão de dialética, certo? De tésese, antítese, e aí você chega com uma síntese. Uhum. Na questão científica, a gente tem a questão de fazer uma observação, de fazer uma experimentação, chegar em determinada solução, e isso muda, e muda muito. Chega uma conclusão que não é estática, ela pode, Ela ao não longo é do estática, tempo, com ela os muda estudos muito. avançando, ela vai mudando. Então, isso explica o porquê antes a gente falava sobre os produtos de cannabis serem um tratamento alternativo, e hoje, que é exatamente o que aconteceu com o caso da Bisa, é uma alternativa de tratamento que está no arsenal terapêutico do médico. E que pode ser complementar, complementar. Ele pode utilizar ao mesmo tempo que ele usa o medicamento. Então isso vem evoluindo e a gente nota outras aplicabilidades justamente porque a ciência vem evoluindo. Os estudos, os protocolos de segurança, mais do que comprovado, a gente tem pacientes recém-nascidos, até pacientes com mais de 100 anos, mas os estudos vêm avançando muito. Então a gente vê cada vez mais aplicabilidade e espero que cada vez mais compostos não só da planta, mas da planta de cannabis, mas qualquer outro da nossa vasta, né, Amazônia sejam reconhecidos como... A minha avó também, que Deus a tenha, a gente até brincava assim um pouco, fazia umas brincadeiras. A vovó é bruxa, ela tem remédio pra tudo. E aí eu lembro muito que ela me receitava própolis. Tá. E pra tudo. Volta com dor de garganta, própolis. Machuquei o pé, passa pomada de própolis. Faz não sei o que, própolis. E eu ficava meio assim com minha mãe, né? Mãe, pô, tudo com a vovó. Tudo é própolis. Tudo é própolis, pô. Eu quero tomar um remédio normal aí. Esses remédios, essas pomadinhas e tal dela. Só que isso, né, já tem algumas décadas aí que isso acontecia, na minha infância ali principalmente. E aí, hoje em dia, a gente vai no médico, o médico receita uma fórmula manipulada, e o que vem ali na fórmula? Própolis verde, própolis não sei o quê. Aí eu vou passar, né, tem uma pomada na farmácia vendendo, qual é a base da pomada? A base que minha avó usava, que ela fazia no quintal de casa com a planta tal. Então tudo ela sabia, ela tinha um livro de... A carqueja é bom pra isso é bom para o boldo. Então, é muita planta medicinal. A gente tá aqui num papo falando de cannabis, porque é um tabu. Sim. Ainda é um tabu, né? Falar de maconha. Acho legal até, assim, deixar claro que falar de maconha não é papo de maconheiro. Longe disso. Hoje, a gente pode dizer que isso tem reflexo tributário, isso tem reflexo no sistema penitenciário, isso tem reflexo em como as pessoas tratam as enfermidades delas. Então, precisa deixar de ser um tabu, né? E não foi à toa que eu te convidei, porque você é o cara que eu conheço que mais entende, né, desse mercado, de como funciona, inclusive das aplicações práticas ali no mercado. Mas a gente ainda está atrasado, na minha visão, com relação ao resto do mundo, em especial olhando aqui para os nossos amigos americanos. E aí o mercado americano, ele movimenta muito dinheiro, acho que o governo, o mercado consumista, o maior mercado consumidor do mundo, entendeu que dá para arrecadar muito imposto com cannabis de maneira geral. Começaram ali testando com medicinal e depois já foram para o recreativo. E aí alguns dados que eu trouxe aqui, ó. Até 2028, isso aqui é uma pesquisa da BDSA, uma das principais agências de pesquisa. Até 2028, a indústria mundial vai atingir 58 bilhões de dólares anual, 290 bilhões de reais por ano a indústria mundial. 32,4 bilhões esse ano, só nos Estados Unidos. E só, quer dizer, 29,5 no ano passado, 32 bilhões esse ano, e só nos Estados Unidos as vendas vão disparar para 46 bilhões de dólares, né? Tem que multiplicar aí por 5 e pouco, dependendo do câmbio do dia. 6 praticamente. Em 2023, eles concluíram que o mercado de cannabis medicinal teve o potencial de gerar 11 bilhões de receita e o recreativo 22 bilhões. Então, nos Estados Unidos, em 2023, segundo a pesquisa da BDSA, o mercado medicinal representa metade do mercado recreativo. Então, se fossem lá 3 bilhões, seria 1 para 2. É mais divertido a parte recreativa do que se tratar de alguma coisa. Como o próprio nome diz, né? É recreativo. Você recreativo. vê esse movimento no Brasil também, para o futuro, assim, como um cara que está muito inserido nesse mercado há muito tempo. Mas você vê que a gente vai caminhar, o futuro é esse, a gente vai acabar caminhando, seja pela questão da saúde, seja pela questão do déficit fiscal, que a gente precisa arrecadar mais porque o governo não para de gastar e, né, o governo atual já disse que não vai parar de gastar, que vai aumentar o gasto, então
precisa arrumar alguma forma de arrecadar mais, tem reforma tributária, tem um monte de coisa, ou por outro motivo, por pressão social, por pressão da população. Você acha que o Brasil vai caminhar, né, já tem a descriminalização, vai caminhar também para regulação, para legalização do uso da maconha, não só medicinal, como também recreativa, ou a gente está muito distante disso ainda? Eu acredito que a gente ainda esteja muito distante de regular o mercado recreativo no Brasil. E os Estados Unidos, ele é pensando mercadologicamente, é uma referência, né? É o país modelo quando a gente pensa em qualquer tipo de... Relações de consumo, talvez, relação de maneira geral. Então, dos 50 estados, eu não vou te precisar agora exatamente quantos, mas eu imagino que em torno de 10 você tem a questão de poder comprar, ter acesso a dispensários e poder ter acesso aos produtos recreativos de forma indiscriminada. E grandes redes, a gente vê outdoor, né? O Mad Men, não sei o quê. Você passa ali dirigindo, tem um monte de outdoor de... Eu até achei que era uma série que estava acontecendo na Netflix, alguma coisa. A gente estava dirigindo de Orlando, da Flórida para St. Louis ali, atravessando o país, e o dia inteiro eu rodei 1.600 quilômetros, a estrada inteira estava lotada de outdoors, assim, aqueles bem grandes, igual tem de advogado, de um monte de coisa, falando Mad Men, Dispensary, né, que é o nome das lojas, Dispensary e tal. Então, um mercado que paga imposto para vender, movimenta publicidade, movimenta o mercado dos influencers também, agora, né, falando sobre produtos recreativos lá nos Estados Unidos. Mas no Brasil, você acha que vai demorar? Eu acho que demora. Normalmente a gente está atrás dos Estados Unidos há pelo menos 10 anos. O que mais avança no Brasil são projetos de leis relacionados a cultivo e relacionado a avançar e amadurecer mais o que existe de regras para o uso medicinal. Então... A gente não está maduro ainda nem na parte medicinal? Seria isso Ainda falta muito para evoluir na parte medicinal? E aí o recreativo é o próximo passo? Ainda falta que evoluir na parte medicinal. Existem algumas brechas regulatórias. Por exemplo, a questão que você citou do própolis, do mercado de farmácias magistrais de manipulação. Sim. Existem algumas que também entram na justiça para ter acesso ao ativo. O ativo é estrangeiro, traz para cá e faz o produto. E aí, eu acho que de maneira geral, né, voltando à questão científica batendo aqui na tecla de segurança e eficácia, a gente precisa de padrão. Isso é o principal. A gente precisa de padrão e esse padrão precisa ser alto. Então, essa padrão é uma das... de qualidade. Padrão de quanto qualidade. Daquela substância tem naquela gotinha que você vai tomar. Não só o padrão de qualidade em relação a quantificar isso. Imagina para um autista, de repente, ele pegou ali uma planta que tinha 50 miligramas. Em determinado momento, ele pegou uma outra extração que foi feita de outra planta e aí o produto tinha 25 miligramas e o efeito foi diferente. Então, ou ao contrário, pode tomar uma superdosagem, talvez. Ou ele pode tomar uma superdosagem. E quando a gente pensa na concentração segura de THC que está ali relacionada a 0,3%, 0,2%, como que você controla isso? Então, aí está a importância da gente ter padronização e a gente ter segurança no que a gente está consumindo. Você está falando de padronização, segurança. Deixa eu fazer uma pergunta bem direta, assim. Existe o risco de morte por uso excessivo de maconha, de maneira geral? Olha, eu conheço um caso de morte por maconha, que foi o caso de um traficante no Mato Grosso do Sul, que estava fugindo da polícia com 500 quilos de maconha no carro, e ele sofreu um acidente de trânsito e foi amassado por 500 quilos de maconha. Ele não usou, ele foi... não foi por questão de uso. Isso não é brincadeira, isso é um caso de verdade. Não foi overdose, pode procurar, existe esse caso. E depois eu vou pedir para a hora da edição alguém colocar esse link aqui na descrição, aqui, porque vai ser maravilhoso. Mas em relação... Existe alguém que já morreu de vinho branco, né? Não. Não. Mas a questão de segurança, ela passa um pouco da quantidade, mas ela também tem a questão de possíveis contaminantes, né? Agentes contaminantes que estão dentro dessa planta. Seja algum tipo de metal pesado, alguma coisa nesse sentido. Por isso que, por acaso, você planta algum tipo de aspirina,
né, dentro da sua casa para ter acesso lá a ácido salicílico? Não sabia nem que dava para plantar isso. No caso a gente está falando da casca de salgueiro, né? Sim. Vai plantar um salgueiro para ter acesso, para fazer aspirina? Não para vai. nenhum remédio. Né? Os remédios são todos muito bem... Você precisa ter exatamente a dosagem perfeita, até porque para o médico fazer um controle de posologia da dosagem que você precisa, titular isso, ou seja, balancear. Quase, se a gente está lá, vamos pensar na mesa de som. A mesa de som vai chegar em determinado momento que você vai ter lá a equalização ideal entre o grave, o agudo, o médio. Né? Como que você vai fazer um controle na mesa de som se você não sabe o que tem lá dentro? Essa é uma das questões quando a gente está falando sobre qualidade. Então, para fins medicinais, aquela máxima lá do Planet Hemp, não compre plante, não é uma boa ideia. É melhor comprar de uma empresa certificada que tenha um processo de produção padronizado. Para fins medicinais, sem dúvida. Para fins medicinais, sem sombra de dúvida. Só pegando o gancho assim falei do Planet Hemp, dos famosos, né? Muitos famosos associam a imagem deles, inclusive, ao uso de cannabis medicinal e recreativa. Aqui no Brasil a gente tem o Eduardo Suplicy, que usa para controlar ele tem mal de Parkinson, e ele declaradamente ele diz que usa o canabidiol. Não sei se é full espectro, qual que é, mas já vi ele falando sobre isso. Pedro Scooby, que é um cara controverso aí, mas diz que usa para distúrbios de sono. A gente tem a Beyoncé, que ela não só usa, como ela tem uma fazenda e vende, né? Tem uma linha de produtos. Mike Tyson, salvo engano, também tem uma linha de produtos sobre isso. E o Marcelo D2, que acho que foi o ícone, né, de toda uma geração com relação à luta pela liberação, ele tem também uma linha ali de produtos medicinais, acho que são medicinais também, à base de CBD e o THC permitido. Você acha que a associação desse tipo de figura, né? O Marcelo D2 é o maconheiro mais famoso do Brasil. Você acha que isso traz o debate para o nível de isso é coisa de maconheiro? Ou é bom ter gente famosa falando que não é exatamente o que você pensa? Dentre inúmeros outros, existem formas de você comunicar, independentemente se a gente está falando de uso adulto ou não. Se a gente vai falar sobre uso medicinal, a gente precisa falar com muita seriedade. Uhum. Então, recentemente eu tive acesso a um vídeo onde o Planet Hemp, né, a banda do Marcelo D2, estava fazendo um show no meio de uma plantação de produtos que, no final das contas, são utilizados para fins medicinais. E a questão de tocar nessas plantas, e a questão de contaminação das pessoas entrarem lá com um tênis sujo, de relar nas plantas que depois vão virar uma medicação. Isso é grave. Então, militar a favor da sua causa é justo, faça, ok. Agora, estamos falando de saúde. Saúde precisa ser levado extremamente a sério. Como todos os outros aspectos de outros medicamentos, esse acho que até um grauzinho a mais, por ter o estigma, o preconceito, o histórico. A gente não pode deixar brecha para ter uma contaminação, porque isso talvez pela parte do judiciário e legislativo que não querem caminhar com a legalização ou com a padronização, isso pode ser utilizado inclusive como uma desculpa, né? O carregamento tal deu uma contaminação em tantas pessoas, deu diarreia em tantas pessoas, deu algum efeito colateral por uma contaminação às vezes. Imagino que não vi esse show não, mas imagino que era uma coisa para gerar boas imagens, né? Um show do Planet Hemp no meio de uma associação. Era uma associação de cultivo? Cultivo associativo. E aí, beleza, a imagem foi legal, mas você que está no mercado e olha para isso como questões de saúde, de padrão de qualidade, de não contaminação de medicamentos, isso levanta um alerta. Eu acho que tem campanhas de conscientização que usam pessoas públicas que são icônicas. Melhor exemplo, câncer de mama. Lembra a camiseta? Sim. Quantas pessoas se conscientizaram sobre a importância de fazer o exame, compraram aquelas camisetas. Então aquilo é um case de sucesso incrível, com o uso de pessoas públicas, de marcas grandes que vendiam essas camisetas. E a gente tem pessoas que fizeram personalidades públicas que se posicionam e falam a respeito de cannabis medicinal com propriedade, sabem o que estão falando. A gente tem congressistas também que vêm se posicionando bastante. E não é nem a questão da intensidade, né? Eu falei bastante, mas acho que o principal é se posicionar de maneira séria. Porque o alcance dessas pessoas é muito grande. Então, se
elas se posicionam de uma forma Se pessoas que são não reconhecidas séria, pelo público como pessoas sérias que estão ali para fazer um bom trabalho e não, o Marcelo D2 é só ele, um maconheiro lá querendo defender a causa dele. Não, não. Tô falando de um senador ou de alguém que é conhecido, que já vi até alguns falando assim, pode fazer um exame, eu não uso, né? Falando assim, eu tô disposto a fazer qualquer exame toxicológico, que é o exame que é feito, só para provar que eu não uso, para te mostrar que eu não estou querendo liberar nada para mim. Eu acredito nisso por isso, tem esses dados, então nós entendemos, e aí alguns foram até pro Congresso, com a marcha e tal. Mas os atletas, de maneira geral, eles podem usar, atletas profissionais que fazem antidoping, por exemplo, eles podem usar ou isso seria considerado doping? podem utilizar. Isso vem crescendo muito também. A Olimpíada de Tóquio foi a primeira Olimpíada que a gente teve o canabidiol isolado fora da lista de doping. Ou seja, era permitido o uso. Isso de canabidiol isolado. A gente não podia ter traços de THC ali. E o canabidiol, ele tem uma característica de recuperação muscular também, não tem? Ele tem um potencial analgésico e ansiolítico, então a gente pode falar de efeitos secundários ali da recuperação do atleta. A recuperação muscular acaba sendo uma consequência do uso desses produtos. Então reduz um pouco da dor do atleta de alta performance, que está sempre indo no limite do Pode corpo. ajudar ele a dormir. Ajuda a dormir, reduz a ansiedade também dele, o ansiolítico aí, para que ele possa descansar melhor, ter uma recuperação melhor do corpo. É nesse contexto. É nesse contexto. Tem muitos atletas de elite utilizando, e então o CBD já não é um caso de doping, e existem algumas ligas que são um pouco mais permissivas. Então, se a gente pensar no UFC, né, de luta, se a gente pensar em NBA, eles também Não são considerados um doping ou não são considerados... Na verdade, essas ligas, elas liberam inclusive o uso de THC. Então elas são... por isso que na NBA seria difícil, porque metade da liga ia ser banida, assim. Mas é recente. Sim, porque eles se manifestam, então, né, os em período jogadores. de jogo, eles precisavam ficar um determinado tempo sem uso, e agora não. E aí você vê alguns falando abertamente sobre isso agora de forma muito mais natural, muito mais tranquila. Então, não é doping. Muitos usam, o uso vem crescendo bastante, e algumas ligas ainda liberam também o uso do THC. E sobre THC e CBD, tem algum produto no Brasil que já é liberado um percentual de THC? Você disse. Esse percentual de THC, vamos pensar ali, vocês têm um produto que é uma pomada, né? Como se fosse uma pasta de dente, assim, que aquilo é um óleo, não? Aquilo é uma pomada? Uma pomada. É uma pomada. Ali, vamos dizer, tem 3%, que é o permitido, 2%? 0,3%. Se alguém comprar aquele negócio e usar a pomada inteira, isso dá onda? A pessoa consegue acessar? Não que acho que faça sentido, mas é o suficiente para dar o efeito recreativo? Não. A única forma que encontraram uma brecha e que sim gera um efeito bastante significativo é quando a gente pensa em pegar um produto de massa seca altíssima, no caso gummies, e aí você consegue colocar... Gummies são essas gelatinas, balinhas que você coloca ali... Elas são super pesadas. Então isso foi uma brecha, não brasileira, mas norte-americana, isso surgiu lá, de pegar produtos que são pesados, ou seja, usou uma gelatina hiper pesada, e aí sim você consegue colocar ali em torno de 5 mg, 10 mg de THC, que é o suficiente para te dar uma onda muito grande. Isso vai estar dentro do percentual permitido, porque o peso do produto é alto. Então eles encontraram uma brecha regulatória, foi uma manobra, para conseguir vender isso. E é um dos produtos vendidos sob prescrição médica que mais chegam no Brasil. As gelatinas de maconha que tem o THC junto com o CBD. E a gente acabou não falando, né? Eu te perguntei, não sei se você não quer responder também, fica à vontade, tá? Sobre a quantidade que o STF liberou não, descriminalizou. Você acha que é uma quantidade adequada? É pouco? É muito? É o suficiente por enquanto? Eles sabem o que estão falando? 40 gramas para uma família de 10 pessoas é o suficiente. Para o que eu tô querendo dizer? Com 40 gramas você consegue fazer... A gente está falando com a questão das gummies, né? Uhum. Entre 5 e 20 miligramas de THC, você tem um efeito que dá onda. Um baseado vai pesar aí em torno de o quê? 3 gramas. Quantos baseados você consegue fazer com 40 gramas? É muita coisa.
E você tem noção de quantas miligramas No mínimo 15. de THC? Isso varia muito. A cada grama... Assim, eu não sou especialista nessa questão, mas varia muito da onde veio isso. É uma flor, ou aquilo tá misturado, aquilo é haxixe, o que é isso que você comprou? Aí sim você vai ter noção, e ninguém, se não for algo industrial, vai ter noção do que tá fumando. Eu assisti um vídeo de um cara, não lembro o nome dele, mas ele é do mercado de cannabis recreativa americana, e ele pegou um tijolo desses que o Brasil importa do Paraguai, da Colômbia, que é amassado, né, prensado, e ele falou assim, gente, isso aqui, quem fez isso aqui deveria ser preso. Não porque ele tá vendendo maconha, mas porque isso aqui é estelionato, isso aqui tem xixi, tem folha, tem um monte de coisa misturada. Será que a regulação, e aí, inclusive em termos de saúde, pensando em Anvisa, em prevenção a doenças pulmonares, será que a descriminalização vai ajudar também com a qualidade do produto que é consumido aqui no Brasil? Você falou que 40 gramas é muito. Então, mesmo para uma pessoa que fuma todo dia, às vezes mais de uma vez por dia, isso é o suficiente para, sei lá, fumar um mês, talvez? Depende da intensidade. Do tamanho da pessoa. Mas é bastante. É bastante. Não é algo que ele vai ficar ali precisando toda hora reabastecer o estoque. Eu acredito que se a gente parte para ir dando aqui a minha opinião pessoal sobre isso, se a gente parte para a questão de regulamentar o uso recreativo, acho que a gente tem alguns ganhos aí. Redução de danos, porque parte da população passa a comprar de uma fonte confiável. Uhum. Essa fonte confiável vai te entregar algo mais puro. Então, pensando em saúde, isso seria o cara deixa de subir o morro para comprar e vai numa farmácia, vai num dispensary da vida ali. Independente se ele está comprando morro ou de algum outro lugar, mas ele sabe o que ele está comprando. Porque aquilo é regulado. Sim. Então, vai ter rótulo. Tem que ter um rótulo que está ali dentro, mais ou menos as quantidades de cada coisa. Vai ter regra. Vai ter regra. Então, comprar sem regra é pior. É engraçado que é muito mais fácil você encontrar alguma esquina e comprar um produto que você não faz a menor noção da origem e o que tem dentro, do que você comprar hoje um produto medicinal que não tem absolutamente nenhum efeito nocivo. É muito mais fácil fazer isso. Na prática. Então, se a gente parte para a regulamentação, a gente tem, acho que esse ganho para o lado da saúde, a gente tem o ganho tributário, que os principais, a gente está falando da reforma... Pensar em 33 bilhões de dólares no ano passado nos Estados Unidos. Se a gente estiver falando de 10% de imposto, são 3 bilhões de dólares. De algo novo. 18 milhões... 18? Muitos milhões de reais. A gente está falando de um mercado novo, que seria regulamentado aqui. 18 bilhões de reais, é muita coisa. Talvez possa gerar outros problemas, sim, né? Acho que é algo que o legislativo precisa ver e estudar muito a fundo. Mas a gente está falando de a possibilidade de nova tributação, e se a gente está na reforma tributária falando do imposto dos prazeres, né? Onde vai entrar bebida, vai entrar apostas e outras coisas, muito provavelmente a gente vai para uma alta taxação. Né? O tabaco hoje, ainda que seja regulamentado e exista uma política muito grande antitabagista, é um dos produtos mais contrabandeados. Por quê? Por causa do preço. Que é caro. Então... e até de te perguntar isso, o álcool é liberado e é taxado, a taxação é alta e o Brasil consome muito álcool. Isso os estudos indicam, inclusive comparando com outros países. Minha geladeira também indica. Tá. Minha geladeira também. Minha adega, principalmente. O tabaco também é um produto que já foi... Hoje em dia tem vape, hoje em dia são outras formas de consumo ali do tabaco e todas as substâncias que tem ali, a nicotina. Mas também é um produto altamente consumido, altamente... viciante e altamente taxado. E que causa enfisema pulmonar. Meu avô, eu não conheci meu avô porque ele faleceu de enfisema pulmonar, com 42 anos, 44 anos, assim, bem novo. E a maconha não. Maconha não pode por algum motivo, né? Histórico, político. Você enxerga, assim, é bem claro para você, eu imagino, que atua nesse mercado, que não faz sentido a gente liberar algo que também é nocivo, taxar e outro que é pelo menos o medicinal, né? Se a gente vai falando assim, uso recreativo de tabaco e bebida, liberado. Uso medicinal de algo que não traz contraindicações ou efeitos colaterais, proibido.
Não faz muito sentido isso, concorda? É bastante complexo. São duas situações completamente distantes. Então, a gente está falando de ciência, a gente está falando de medicina, a gente está falando de terapias. Isso é um mercado. O outro mercado é quando a gente pega uma extração da mesma planta, mas você origina outros tipos de produto. E aí, a gente precisa realmente estudar muito a fundo quais são as consequências de fazer essa regulamentação. Teria a questão de redução de danos? Sim. Teria a questão de taxação? Sim. Teria uma questão de repente, diminuir a possível abordagem de criminosos, as pessoas que querem ter acesso a esse produto? Sim, pode ser que sim, né? Mas são situações completamente diferentes e as abordagens, a forma de lidar com elas precisa ser diferente. Então, a gente está falando de Anvisa, Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde olhando para o lado medicinal. Quando a gente está falando do lado recreativo, a gente está envolvendo muitas outras coisas. Inclusive a economia. Inclusive a própria polícia. Sim. Então, é uma situação mais complexa e, de novo, eu reforço o que eu comentei. Acho que um pouco distante da nossa realidade, minha opinião particular aqui, não acredito que a gente está pronto para esse mercado ainda. Não temos maturidade institucional, maturidade policial, maturidade estrutural e às vezes maturidade da própria população, na sua visão, para a gente liberar o uso recreativo nos próximos anos do Brasil. Exatamente. Perfeito. Exatamente. E hoje, pegando assim, a referência aos Estados Unidos, porque é o maior mercado consumidor, a gente não, né? O STF descriminalizou o porte de 40 gramas, mas você não pode plantar. Você não pode comprar, você não pode plantar, mas de alguma forma 40 gramas chegaram... De onde veio, né? De onde veio, Nos Estados Unidos, a maioria do que é comercializado dentro dos Estados Unidos é plantado lá mesmo, não é importação, como é o caso do Brasil, que importa quase tudo de lá. Em 2019, saiu um Farm Bill, que seria a lei agrícola, onde foi otorgada a possibilidade de produção de cânhamo. Cânhamo é cannabis, mas a única diferença, a diferença clássica aqui entre cânhamo e maconha é a quantidade de THC que tem na planta. Então, a plantação de cânhamo, que é segura, com menos do que 0,3% de THC, pode ser plantada em qualquer lugar dos Estados Unidos. Fibras de cânhamo são utilizadas na produção de têxtil, você pode pegar roupas, outras partes. tênis, bonés e afins. Mas aí, tanto faz se é cânhamo ou se é maconha. A fibra também? A fibra é a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou usando outras partes da planta que não é... Quando a gente vai pensar, da onde vem o CBD, da onde vem o THC, é na flor. A gente vai pegar ali algumas particularidades da flor para fazer esses extratos. Né? E as fibras vêm do caule? A gente pega do caule, tem coisa que vem da raiz. É uma das plantas com maior potencial proteico proporcional. Seria uma das principais fontes de proteína vegana. E a gente não tem acesso aqui. É uma das fibras mais resistentes para a produção não só de roupa, mas no passado, Primeira, Segunda Guerra Mundial, os paraquedas eram feitos de fibra de cânhamo. Os tecidos das caravelas lá atrás eram fibra de cânhamo. Isso se perdeu. A gente tem até avanços hoje na engenharia civil, onde existe o hemp concrete, seria o concreto de cânhamo, que é extremamente resistente, assim como a fibra têxtil, e ela não pega fogo. E é biodegradável, imagino. Biodegradável. Ser feito a partir de um insumo ali natural. Ainda é muito caro, mas... Então, assim... Existem muitas vertentes que a gente pode falar. Foco hoje, estamos falando de mercado medicinal. Estamos falando de avanços medicinais. Mas a gente já falou aqui a respeito do mercado recreativo, a gente poderia falar sobre a indústria têxtil, a gente poderia falar sobre a indústria nutracêutica, a gente poderia falar sobre questão de óleos essenciais extraídos a partir da cannabis. Por que não? Dentro da cannabis também tem terpeno. Vou te fazer uma pergunta, pessoal agora, tá? Não como CEO da sua empresa, mas um cara que vive esse mercado há 7 anos e fica à vontade, se você não quiser responder também.
A que você atribui essa lentidão ou a gente não estar preparado para enfrentar esse tema ou para avançar com esse tema na mesma velocidade que outros países, inclusive vizinhos, aqui no Mercosul, estão avançando? Religião, política, economia, história. O que você entende que é lobby de alguma indústria que pode ser prejudicada, talvez farmacêutica e por aí vai? Existe algum agente que é o principal agente contra ou você vê que é um A gente conjunto? pode falar desse conjunto praticamente todo que você citou. Eu tive, longe de mim julgar, eu só estou passando aqui uma informação de testemunho que eu tive de uma paciente. Ela tinha questão de convulsões também por epilepsia refratária, passou a utilizar canabidiol, teve sucesso, foi eficaz para ela, reduziram as crises. Uhum. Ela parou de utilizar os produtos porque o pastor não permitiu, da religião dela. Então a gente tem uma questão religiosa envolvida. Pastor que com certeza não é especialista nem médico, mas forma ali alguma. na religião Mas ele ali na entendia que era uma religião droga. entendeu que ela estava consumindo algum Mas e tipo de aí droga. ela para de usar e como é que fica? O pastor não consegue resolver o problema dela também. De forma alguma. Não resolve. Mas foi uma decisão. Mas é a autoridade O máxima pessoal é ali uma para quem ela... autoridade para ela, leva a religião a sério. Então, imagina uma bancada evangélica se posicionando a respeito desse tema. A gente tem a questão, como a gente estava citando, sobre a diferença, né, entre o mercado medicinal e o mercado recreativo. Existem congressistas que dizem que flexibilizar, desburocratizar, facilitar o acesso ao mercado medicinal é a porta de entrada para o mercado recreativo, e eles querem evitar isso. Existe esse lado. Existe o lado farmacêutico, quando a gente pensa aí nos produtos alopáticos de uso contínuo, versus você pegar um produto oriundo de uma planta com uma segurança mais do que comprovada. Menos efeitos colaterais. Menos efeitos colaterais, muito menos. Então, existem casos diversos também de pacientes que tinham lá uma listagem de 10 remédios diferentes que tomavam, desmamam dessas medicações aos poucos e controlam os seus problemas com 1, 2, 3 produtos junto com o canabidiol. Então, assim, não estou fazendo propaganda aqui, estou dizendo casos que são relatos que chegam para mim. São fatos que vocês cuidaram ali na empresa. E que, obviamente, não é a empresa que está fazendo isso. Quem está fazendo o desmame de outras medicações e fazendo essa substituição é o profissional de saúde que está fazendo o acompanhamento dessa pessoa, no caso, médicos. Você falou em porta de entrada, eu quero te perguntar sobre isso também, mas assim, só um comentário em cima da sua fala. A gente ali, como advogado de vocês e atuando, né, em algumas ações, a gente vê também o despreparo ou a falta de informação. Não vou nem chamar de despreparo, porque acho que os juízes não tiveram acesso a esse tipo de formação, de cursos específicos. Mas assim, quando a gente vai conversar, né, com algum juiz ou com alguém, com alguma autoridade, a distância do que realmente é e o que está ali no papel, enquanto ele não leu ainda o que está escrito, e as razões, e os fundamentos, e os números, e os dados, e toda a fundamentação fática e jurídica, do que realmente ele acha que é. Então, acontece muito, assim, do começo da conversa, a pessoa, espero, né, que esse podcast sirva para isso também. A pessoa que começou assistindo tinha uma noção, uma opinião, e aí agora com os dados que a gente trouxe, com os fundamentos, com sua experiência, com toda essa visão macro do mercado medicinal e do mercado recreativo, que são coisas diferentes, né? São duas esferas completamente diferentes. Espero que também sirva de informação para quem está assistindo. E você falou porta de entrada. Eu ouço isso desde a vida inteira, né? Que a maconha é a porta de entrada para outras drogas. Então, assim como você comentou que liberar o uso medicinal para alguns congressistas seria a porta de entrada para liberar o uso recreativo, eles não querem isso, muitos afirmam que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como cocaína e crack, e o crack sendo hoje um grande problema do Brasil, com as cracolândias, não só do Brasil, mas aqui a gente, né, só andar aqui em São Paulo e você vê na rua o quanto é triste e difícil a gente olhar essa situação das pessoas de rua ali e fumando crack, né, uma coisa bem feia assim, meio zumbis, né? Você acha que isso é uma verdade? Assim, você acredita que a maconha é porta de entrada para as outras drogas ou também é uma afirmação que sem base científica ou que não faz sentido? Eu acredito que, de certa forma, eu diria que parcialmente pode ser verdade, né? Se a gente pensar na questão de
o que é rentável para o tráfico? Aonde o tráfico chegou hoje? Também não é... Também estou dando aqui minha opinião novamente pessoal, mas a gente tem questões ali de tráfico de outras coisas que não são nem drogas, mas controlar dentro de uma comunidade o acesso a gás, a água. Tem tráfico de remédios que precisam de receita e sem receita também. Remédios com receita e sem receita. Então, as Ritalinas aí da vida, vem o que é mais rentável? Eu acredito que a maconha não seja das mais rentáveis. Então, neste caso, pode ser que, por isso que eu digo parcial. Por interesse do vendedor. Por interesse do vendedor. E como ele é o mesmo vendedor que vende a maconha, a cocaína, o crack e outras drogas, ele pode ir direcionando a pessoa que ele já tem o contato ali como usuário para utilizar essas drogas. E aí vai emendar a pergunta então. E se a gente muda o vendedor, ele deixa de comprar isso de um traficante e passa a comprar de uma loja regulada? Será que a maconha ainda vai continuar sendo a porta de entrada para outras drogas? Volta a questão que a gente falou sobre redução de riscos. Então, nesse caso, Concordo. Você concorda que mudaria o cenário? Concordo que mudaria o cenário. De onde a pessoa, qual o ambiente que ela está vivendo, a quem ela está tendo que recorrer e qual tipo de acesso. Veja bem, eu não entendo que essa seja a solução para o problema de drogas. Né? A gente vê discussões diversas também a respeito de políticas antidrogas e como elas são realizadas. Desde as permissividades até o combate ao tráfico, até a questão de liberar determinada quantidade, até estados, países que entregam determinada quantia e permitem, ou que estabelecem determinados locais onde você pode consumir, até países que começaram a fazer estudos, e a Suíça é um exemplo, com drogas sintéticas como LSD, êxtase, psilocibina, mescalina, para tratamento, por exemplo, de estresse pós-traumático. Inclusive com o governo fornecendo algumas drogas dessas dentro do plano de saúde estatal ali. Dizer, olha, você precisa desse tratamento e eu vou te fornecer aqui como governo. Vou te fornecer isso acompanhado, normalmente junto de alguma universidade que está avançando nesse tema, mas a Suíça é um dos lugares mais avançados de saúde, mas que é um protagonista no estudo de droga sintética para também uso medicinal. Então, sim, se a gente muda o cenário e o cenário fica menos hostil, nocivo, menos propício a ter acesso a essas pra outras pessoa drogas. ter acesso, ok, é a solução? Acho que a gente tem muita discussão pela frente para entender qual é o real resultado disso. Assim como você falou antes, que, olha, maconha não é um remédio milagroso que vai resolver tudo e você precisa só dele e vai abandonar os outros. Acho que cabe o gancho aqui de que a solução para a regularização, para a descriminalização generalizada ou até para legalização não é uma só. É um conjunto de ações e aí você disse, concordo inclusive, muito bem que a gente não está preparado para isso, a gente não tem maturidade institucional, maturidade como nação mesmo, para que isso aconteça agora, apesar do benefício fiscal, do benefício carcerário, que eu quero falar um pouquinho aqui também, mas não é uma ação. É um conjunto de ações educativas, principalmente, de explicar o que isso causa no seu cérebro, com qual quantidade, ao longo do tempo o que vai acontecer, desmistificar também. Tinha aquelas propagandas antigamente, eu lembro de uma muito famosa, vai denunciar a minha idade aqui, mas essa é legal, que ele dava uma descarga assim no brinco do menino, e ele tinha fumado, e aí era drogas, tô fora, era aquela... Drogas bar. E era aquela mãozinha assim, drogas, tô fora, e falando assim, ó, fumou maconha, você ficou burro. E aí o que acontece? Tem vários artistas que falam isso, né, em músicas assim. Você fala com uma criança, para um adolescente, que se ele usar aquilo, ele fica burro. Ele tá num grupo de amigos, ele não quer dizer não, ele vai na onda, ele usa e não fica burro. Porra, não acredito em mais nada que esses caras me falam agora. Mentiram pra mim. Então, a educação do que realmente acontece, e tem efeitos nocivos o uso contínuo, isso já foi comprovado, e não sou eu que estou falando, são estudos, né? Cara, eu anoto umas coisas aqui, acho que foi o podcast que eu mais tive que estudar e anotar coisa e pesquisar, porque e não tem disponível, né? Vou falar de franquia, né? A gente recebeu o Léo aqui para falar de franquia. Porra, tem material pra caramba em português. Sim. A maioria das coisas que eu achei dos estudos não estavam em português, estão ainda em inglês, problema, ou seja, quem não lê inglês já não tem acesso ou tem que ficar traduzindo. E a gente não tem dados aqui no Brasil, não tem dados históricos. Então, assim,
o conjunto de medidas não é um só, libera e deixa aí. Né? Tem a educação, tem alguns países utilizaram locais específicos para consumo. Então, na Holanda lá tem os coffee shops, não sei como é que funciona até hoje, mas alguns países inclusive existem locais para você usar drogas injetáveis, drogas que são nocivas, que causam a morte, mas olha só, Te dar uma agulha vou te dar uma agulha então sem HIV aqui, sem doença para você usar, já que você vai usar mesmo, não vou conseguir te tirar da rua nesse primeiro momento. Então, assim, é uma discussão muito evoluída e muito madura que eu não vejo, pelo menos onde eu ando aqui no Brasil, eu não vejo esse nível de maturidade de dizer assim, assumir que a pessoa vai usar aquilo independente do governo autorizar ou não, que ele vai encontrar na esquina, independente do governo autorizar ou não, e já que essa é a situação, então vamos entender qual é o conjunto de fatores que a gente precisa adotar, tomar e começar a se estruturar para a gente ajudar essas pessoas ou facilitar com que elas não migrem para outras coisas mais nocivas. E aí, se o governo for extremamente egoísta, pensar só em dinheiro, enquanto que gasta com a saúde, eu entendo que o tratamento com cigarro seria diferente, que o tratamento com produtos à base de cannabis seria diferente, até o tratamento com álcool seria diferente. Basta olhar os números de quantas pessoas morrem, ficam internadas e sofrem acidentes de trânsito em pé das rodovias pelo consumo de drogas lícitas, permitidas. E, como você falou bem, né, até hoje temos um caso aqui no Brasil de morte por maconha, porque ele foi esmagado pelos, quanto? 500 quilos? 500 quilos. Meia tonelada de maconha que estava no carro dele e ele foi atropelado. Uma disparidade muito grande. Eu queria trazer só um último ponto aqui, a gente está quase estourando o nosso tempo, que é a questão carcerária. Não sei se você tem muito contato com isso, mas assim, no Brasil, primeiro, dados também, tá? Quem quiser ir pesquisa depois. A maioria da população encarcerada é preto e pobre. Então, isso não sou eu que estou falando, isso é um fato triste, é um fato histórico. Tem vários documentários com dados sérios, com pesquisas sérias falando sobre isso, tem vários estudos na internet. Inclusive, com relação a como é tratado o branco de classe média ou rica que comete um crime e como é tratado um preto pobre que comete um crime. Então, começa por aí, já tem uma disparidade, basta eu, no começo da minha carreira, eu ia em alguns presídios, fazer alguns trabalhos, e é só você olhar. Não precisa, né? É visual, não precisa fazer grandes estudos. A gente gasta 600 milhões por ano no Brasil com condenados por portar até 100 gramas de maconha. Esse dado aqui eu consegui encontrar. É uma pesquisa do IPEA que saiu no G1, para quem quiser pesquisar também. A gente tem 183 mil brasileiros presos por tráfico de drogas, sendo que quase 20 mil é porque estavam com menos de 100 gramas. Então já tem uma autorização ali de portar 40, pessoas, né, que estavam portando até 40, dependendo do que acontecer, pode até retroagir. E aí nos Estados Unidos tem essa questão da privatização das prisões, então também tem vários documentários, vários estudos mostrando como que é vantajoso para a empresa que administra o presídio manter aquele cara preso e levar o sistema prisional cada vez mais adiante. Nos Estados Unidos são pretos, pobres e imigrantes. 60 e tantos por cento, quase 70% da população carcerária são pretos, pobres e maioria latinos, né? Imigrantes, mas a grande maioria latinos. Você também enxerga, né, claro que não como especialista em sistema penitenciário, que não é o caso, mas na sua vivência desses 7 anos que você atua nesse mercado, você acredita também que tem muito usuário que está sendo misturado com bandido e aí entra na escola do crime, que infelizmente são as nossas prisões, e que se o consumo fosse flexibilizado, como já está sendo, isso vai deixar de acontecer? A gente vai deixar de gastar com essas pessoas e essas pessoas vão deixar de ter acesso a grandes bandidos dentro da prisão e eventualmente até de virarem traficantes, porque aí tiveram acesso a essas pessoas, tem um carimbo ali de ex-presidiário pro resto da vida, porque estava fumando maconha. Você acredita que isso também é algo que a gente vai eventualmente começar a viver daqui para frente, ter menos pessoas presas por tráfico, principalmente com as quantidades inferiores, menores? Olha, longe da nossa realidade como empresa, lidar com isso, porque realmente a gente está falando aí unicamente de produtos medicinais, não só no Brasil, mas em outros países de atuação. Agora, quando a gente pega qual é a tese para que isso seja julgado no STF, é justamente para essa questão, para atenuar essas questões. Uhum. E aí quando a gente fala sobre qual o grau de maturidade das políticas públicas do país para fazer uma mudança significativa na política de drogas, e isso daí, consequentemente, a gente está falando de como funciona o sistema carcerário, a gente pega países modelo que não são Estados Unidos e Brasil.
Mas se a gente pega, por exemplo, como é o sistema penitenciário na Escandinávia. A Escandinávia, acho que eu tive lá na Dinamarca, já é até difícil comparar qualquer coisa, porque tudo funciona, né? O ônibus chega às 11h23, se ele chegar um minuto antes, ele fica te esperando um minuto. Então, assim, acho que até mas covardia comparar com um país menor. Mas eu entendi o seu ponto. O meu ponto é o seguinte, a gente tem locais onde usuários de droga vão ter acesso controlado àquela droga e talvez eles consigam tirar parte desses viciados daquela situação. A gente tem um sistema carcerário que prepara a pessoa, educa a pessoa para a reintegração à sociedade. Que não é o nosso. Que não é o nosso. Vamos admitir isso também. Poxa, mas Matheus, você está comentando de um país, você está falando de um país extremamente rico e pequeno. Ok, então vamos fazer um recorte. Qual é o estado mais rico do nosso país que tem o maior PIB? São Paulo. E qual é o local que tem um dos maiores problemas crônicos de décadas relacionados à droga, que é a Cracolândia? É São Paulo. Sim. Então, São Paulo. Estamos falando a respeito de uma situação sistemática, de longuíssima data, em um estado que tem a maior arrecadação do país. Ele não consegue resolver uma situação pontual. Se a gente pegar tanto o município quanto o estado que poderiam estar fazendo uma intervenção. Vem sendo bandeira de campanha política de Sem vários efetividade. Prefeitos, governadores. Agora o Pablo Marçal pegou essa campanha de vou resolver a Cracolândia. Ele até diz, eu não vou forçar a pessoa a sair da rua, são 18 meses, e aí trouxe um embasamento, mas entra ano, entra governo, sai governo, a gente vê que a situação não é resolvida, ela vai mudando de lugar, né? A Cracolândia não é mais em tal lugar, aí você passa debaixo da ponte, às vezes dissipa um pouquinho, então fica um pouquinho ali, mas quem caminha aqui pro São Paulo, quem anda de carro à noite, por exemplo, passa nos viadutos, cara, não é à toa que tem tanto carro blindado aqui, não só pelos assaltos, né, a mão armada ali nos sinais da vida, nos semáforos da vida, como também essas pessoas que ficam meio zumbis. Quem já viu uma pessoa dessa andando na rua, cara, é difícil de você olhar uma pessoa daquela e não ter uma sensação de pena, de querer ajudar, de como é que chega a esse ponto? É desgastante ver isso. É uma forma que eles têm de sair, é um escape. Eu conversei com alguns profissionais da área de saúde que atuam na Cracolândia, psicólogos no caso, e ali existem casos de pessoas que têm ciência, têm noção do quão degradante é aquela situação, mas elas não têm condição de sair daquela situação. Então, por exemplo, doação de alimento. Você não pode entregar um alimento fechado, porque ele vai pegar aquele alimento fechado e vai vender. Sim. Então você tem que abrir o alimento e entregar para que a pessoa se alimente. Sim. É tão precário, é tão nocivo, que até agora a gente viu inúmeras iniciativas e eu não tenho a solução. Não faço a menor ideia, não sou especialista, não é a minha área. Mas a única afirmação que a gente pode falar aqui é: ainda não encontramos uma solução para questões de drogas existentes. Criaremos outra? Existe maturidade o suficiente para isso? Não. Concordo. Eu não concordo com tudo, não, mas isso eu concordo. E, cara, a gente tá estourando o tempo ali, indo pro final. Eu realmente anotei muita coisa aqui do que você falou. Inclusive, fazendo um pouco do apanhado, né? Procurar um médico especialista antes de qualquer coisa. Se você tem algo que pode ser tratado com isso, não se automedique. Acho que foi uma coisa que você deixou bem claro. Segundo ponto, para fins terapêuticos medicinais, essa máxima aí do não compre plante não funciona, porque você não vai conseguir extrair com padrão de qualidade, padronização da quantidade ideal para o seu caso e tal, e procurar uma empresa séria, procurar uma empresa que saiba o que está fazendo. A gente atua ali com vocês, de vez em quando a gente vê algumas empresas não sérias também ali na condição de advogado, vocês mais ainda, você na condição de CEO da empresa, mas eu sempre peço para deixar um recado assim no final para quem assistiu, quem está aqui até agora, porque se interessa pelo tema, pode ter algum familiar que pode se beneficiar, alguma criança na família, pode ter algum viciado, né, em drogas e não sabe como lidar. O que você deixaria assim? O Matheus, que há 7 anos atua nesse mercado, que conhece a legislação, conhece bastante de medicina, você... Cara, muitas vezes falando pra gente Queria que não é... conhecer. A gente que não é especialista parece um médico falando, né? Com os termos técnicos. Acho muito legal a seriedade com que você trata esse tema, né? Quando eu te convidei pro podcast. Cara, não tem brincadeira. É um tema muito sério, a gente não pode
Isso aqui não é papo de maconheiro, isso aqui não é brincadeira, isso é um tema sério, é saúde, é gente que precisa, é tratamento de doença. Então, assim, já te conheço há muito tempo, mas, cara, mais uma vez, mais esse ponto de contato, mais é um elogio, assim, um reconhecimento, um feedback positivo aqui de como você leva esse negócio a sério e de maneira medicinal. Isso aqui, cara, não tô falando de ficar doidão, tô falando de curar pessoas, ajudar elas a ter uma vida melhor através do uso desse tipo de medicamento. Então, para quem pode se interessar sobre isso, o que, que você sugere de estudo ou a quem procurar? Ou tem algum site, tem algum lugar que seja fácil esse tipo de informação? A principal pessoa, sem sombra de dúvida, para trazer informações contundentes é um médico preparado para isso. Tem algum lugar que tem uma lista dos médicos, por exemplo, que atuam que são preparados? Ou você falou em 5 mil médicos. Existe algum lugar, algum repositório que a gente pesquise? A gente está se organizando muito e amadurecendo muito o lado industrial e medicinal da cannabis aqui no Brasil, né? Então, foi um mercado que eu entrei muito pelo desafio. Eu venho originariamente da área de marketing, então eu entendia e eu queria. Não fumo, não gosto de cigarros, independentemente de qual tipo, mas eu queria trabalhar na indústria do tabaco, pelo desafio. Porque eu falei, se eu consigo comunicar tabaco, eu consigo comunicar qualquer outra coisa de maneira muito mais fácil. E comecei, e essa foi a origem, foi a porta de entrada. Ficou pejorativo a porta de entrada, né? Foi o meu início. O tabaco foi a porta de entrada para você trabalhar com a minha trajetória no mercado de cannabis começou porque eu entendi que era muito desafiador, tem muito estigma. Se canabidiol e essas outras substâncias terapêuticas viessem do hortelã, a gente nem estaria gravando esse podcast. Sim. Muito provavelmente. Mas ele vem da cannabis e depois que você entra nesse mundo, você vê que tem ele passa do desafio. Ele tem um propósito imenso. Todos os dias o que alimenta a gente para continuar brigando e fazendo de tudo possível para esses produtos chegarem rápido, com qualidade. Cheio de regra que atrapalha. Cheio de regras, cheio de dificuldades, gastos extremamente altos para a gente... Pensa, a matéria-prima é dolarizada, a logística é dolarizada, o frasco é dolarizado. O tempo para uma pessoa que está em tratamento contínuo ter acesso ao produto é de duas semanas ou às vezes até um pouco mais. Então é complexo. O que nutre, o que me dá energia para fazer isso? Propósito. E por quê? Porque eu tô vendo gente melhorando vários pacientes. demais. Eu vejo médicos muito felizes porque surgiu uma solução que antes ele não conhecia. E não é o paciente que melhora. É a família. Uma família, um casal com um filho autista, não poderia, por exemplo, pegar um voo porque o filho é agressivo ou não dorme, ou ele faz um escândalo. Eles conseguem voar e tirar férias. Uma criança com epilepsia não pode ir para um lugar remoto, para uma praia paradisíaca, porque corre o risco de convulsão ali. E às vezes até o básico, não pode ir para a escola. Não pode ir para a escola, sozinha, não vai ter educação formal ali. Casos formidáveis de crianças que não tinham interação social conseguem cantar um parabéns do lado do colega. O ser humano é social. Ele precisa disso. Então, por isso que a gente leva isso tão a sério. Eu acho que aos poucos a gente está conseguindo se organizar muito. E já existe uma iniciativa da própria indústria chamada BRCAN, que é basicamente a Associação da Indústria Brasileira de Canabinoides, a qual eu sou membro já há algum tempo, faço parte do comitê estratégico onde a gente toma as decisões sobre as principais pautas que a gente vai trabalhar, seja com as autarquias, seja com a sociedade, seja com a imprensa. Então, esse lado da indústria vem se profissionalizando muito, a gente tem discussões muito interessantes. E o lado dos médicos também, existe a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Isso é uma congregação de médicos, não só brasileiros, mas tem médicos mexicanos, argentinos, Isso uruguaios. É uma lista disponível para o público? Isso é uma lista disponível, é só acessar APMC, Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Você vai ter acesso a quem são médicos que estão lá com alguns objetivos. Dentre eles fazem discussões constantes para estabelecer protocolos com os produtos, para
patologias diferentes, né? A gente tem listadas a Anvisa tem registro de mais de 30 acometimentos diferentes que esses produtos vieram para o país, só pela via de importação. Linkando isso com a telemedicina, hoje você não precisa estar numa cidade que um médico tenha conhecimento. Você pode, e no nosso caso lá com a Bisa foi por videoconferência, a gente fez uma consulta online, de qualquer lugar você faz isso, precisa só saber qual médico consultar, marcar certinho igual todo médico, e a partir do que o médico disser, aí você toma ou não um medicamento que possa te ajudar ou ajudar alguém da sua família. Acho que essa continua sendo uma dos nossos principais trabalhos, que é levar educação e informação de qualidade para o médico, né, embasada em ciência, baseada em evidência. Uhum. E justamente porque o universo de profissionais habilitados, não é nem habilitados, mas com conhecimento suficiente para fazer prescrição, muito pequeno e ainda centralizado nos grandes centros, nas metrópoles. É São Paulo, Sim. Rio de Janeiro, Vitória. Então, as pequenas cidades, se a gente pega algumas regiões mais distantes, são pouquíssimos os profissionais que estão qualificados o suficiente para atender. Isso é algo novo, que agora também a gente está fazendo algumas parcerias. A própria PMC é uma das instituições que conseguiu montar uma estrutura para colocar na grade curricular básica de formação de médicos, ou seja, os primeiros anos de medicina, já vai ter um conteúdo sobre sistema endocannabinoide. É uma das primeiras universidades do Brasil a colocar isso. Quantas tem? Quantos médicos são formados? A gente vai chegar numa população de médicos, a gente vai praticamente dobrar o universo de médicos daqui a 4 anos. Ou seja, se a gente olhar pelo mercado, pela quantidade de pessoas que têm acesso aos produtos, quantidade de médicos que têm acesso a esse conhecimento, quantidade de universidades, nada disso passa de 1%. É muito baixo. É muito baixo, perto do que poderia acontecer se esse conhecimento fosse mais disseminado. Espero que esse conteúdo aqui sirva para isso. Já até assisti pequenos conteúdos assisti outros conteúdos que vocês fizeram, que outras pessoas fizeram também, até para me preparar aqui. E tá faltando, né, minha opinião, e agora eu fui estudar esse tema para a gente fazer esse podcast, tá faltando conteúdo em português. Né? Eu tive que buscar conteúdos em inglês, beleza, eu falo inglês, mas e quem não fala? E quem não tem, né, o acesso a esse tipo de informação? Então esse trabalho que vocês fazem, acho muito legal, acompanho de perto ali, trabalho educacional e de ter acesso e dar assistência para as famílias, né? Você falou da Anne, das crianças, conhecer essas pessoas de perto, entender a história delas, o quanto que isso influenciou na vida delas. E só para fechar aqui, antes de agradecer, falar sobre isso não é papo de maconheiro, que isso fique bem claro. A gente falou aqui de sistema prisional, a gente falou de tributação, a gente falou da melhora da qualidade de vida de crianças, de famílias, a gente falou de adultos, hoje cada vez, né, você falou ali meia idade, com transtorno de ansiedade, depressão, com insônia, com recuperação. Então, são questões que, por que você precisa passar por isso se tem algo que pode ser utilizado e não é um remédio que vai te causar um problema no fígado, ou náusea, ou perda de cabelo, ou dor de cabelo. Máximo um soninho, no máximo vai ficar com sono e vai dormir, talvez, sei lá, ficar com fome. Não sei se é esse tipo de... Não, nem dá fome, nem dá fome porque eu não tenho a quantidade Não tem suficiente de THC, que é o que dá fome, imagina. Pois é, cara, tem que te agradecer. Eu ficaria aqui, mas acho que a gente pode gravar próximos aí, acompanhando... Episódio 2. Episódio 2, acompanhando essa evolução legislativa. Acredito que isso vai ser regulado em breve. A questão da quantidade ali. Também acho que eles chutaram, né? Enfim, cada um chutou de um jeito. Inclusive, um fala 10, o outro fala 100. Você vê a discrepância de 10 vezes entre a opinião de um ministro do STF e do outro. Então, os assessores ali, pelo menos, não sabiam muito bem o embasamento. Mas te agradeço, cara, pelo seu tempo. Sei que o seu tempo é corrido. Veio né, aqui para São Paulo para a gente gravar isso. Espero que tenha contribuído com as famílias que precisam disso, que conheçam esse tema, que deixe cada vez mais de ser um tabu. E quem quiser fazer comentário preconceituoso, fica à vontade. Tem um monte de gente que vai ser beneficiado com isso. A gente está focando em quem a gente consegue ajudar. A gente não está focando nos haters ou em quem não quer falar sobre esse tema ou que acha que isso é papo de maconheiro, porque não é. Isso é papo de saúde. Papo sério. Muito obrigado, cara. Agradeço você pela disponibilidade, pelo espaço, da gente ter essa conversa franca, séria. E também vou ficar à disposição, acho que quando... Coloca seu arroba aí, ou o arroba da empresa, que alguém possa te seguir. Quando esse material estiver disponível, eu vou olhar, eu quero ver os comentários, eu quero... Inclusive, de novo, eu vou reforçar aqui, eu vou pedir
desculpa aos profissionais médicos pelas minhas analogias. Eu tentei da forma mais lúdica possível explicar um pouquinho sobre o tema. São dois CEOs conversando sobre um tema que a gente, né, você domina muito e eu estudei um pouquinho para falar. E acho que a forma lúdica, às vezes, ela é excessivamente lúdica, mas foi uma boa tentativa. Então, se a gente for deixar os arrobas aqui para vocês fazerem contato, pode me acionar via LinkedIn, Matheus Patelli, com 2 L's e I. Instagram. O Instagram da empresa é HempMeds Brasil. Tudo junto? Tudo junto. HempMeds Brasil. Sim. E façam contato, estamos sempre à disposição e tentando desburocratizar e tornar esse assunto o mais sério possível sempre. Aproveitar e deixar aquele comentário clássico de seguir o canal se você gostou desse conteúdo. Temos vários outros episódios legais, vários outros por vir. Estamos numa semana intensa de gravações essa semana. O Instagram da Faz é @faz, com 2 S's, .legal, @faz.legal. O meu é @Fonseca Gustavo, também respondo todo mundo lá, sempre que consigo, paro um pouquinho para responder o pessoal. Espero que tenha sido proveitoso, cara. Obrigado mais uma vez. Esse foi mais um episódio do Faz ao Vivo, o podcast da Faz Legal.